qual Deus você é ateu? Sérgio, eu não sou ateu. Para algum Deus você é ateu. E eu vou te provar nesse vídeo, hein? Fica bem atento. Para qual Deus você é ateu? E para qual Deus você tem fé? É sobre isso que falaremos no nosso Minutos de Espiritismo. Presta muita atenção, porque é bem interessante a gente entender esse conceito. Sérgio, Deus não é um só? Depende. Depende da religião. Eu comento muito o que vem a ser o ateu e o agnóstico. Existem diferenças. Ateu é aquele cara que não acredita em nada. Não acredita em absolutamente nada. O agnóstico, ele não sabe explicar, mas ele sente que existe algo, ele acha que existe algo. E aí, a gente vai entrar no entendimento, por exemplo, eu conheço várias pessoas, vários ateus, que falam, sobre não acreditar em Deus, quando ele parte do princípio do Deus dos católicos, por exemplo. Com todo respeito ao catolicismo, ok? Isso aqui não é para criticar crenças ou religiões, mas é para a gente entender o Deus de cada religião. Eu conheço alguns ateus que falam que não conseguem acreditar no Deus que os católicos comentam. Por quê? Parte-se do princípio que Deus é bom, que Deus é justo e que Deus é imparcial. E eu concordo plenamente. Particularmente eu concordo. Mas um ateu chega para mim e me fala: se Deus é bom, é justo e imparcial, por que uma criança nasce saudável e outra nasce doente? Por que um nasce bonito e outro nasce feio? Por que um nasce rico e outro nasce pobre? Por que um nasce no Brasil, outro nasce nos Estados Unidos, outro nasce na Venezuela? Outro nasce lá naqueles países da África, que tem uma dificuldade danada. Onde estaria essa justiça de Deus? O católico, ele não vai ter como responder. Não vai ter. Então, aquele cara é ateu do Deus dos católicos, entre aspas, Eu concordo, de uma certa maneira, quando ele faz esse tipo de argumento ao católico ou ao evangélico. Onde é que está a justiça de Deus quando você parte desse princípio? Que Deus é bom, justo e imparcial. Ou seja, quando você não considera a reencarnação. Eu vou ler aqui sobre o Deus de algumas religiões. Ele coloca aqui, por exemplo, o muçulmano. O Deus dos muçulmanos. Então ele fala, deve recitar o credo, reafirmar a crença em Alá e em Muhammad, fazer 5 orações diárias posicionadas em direção a Meca. Então, aqui nos Estados Unidos é bem interessante, porque tem o horário das orações dele. Outro dia eu estava numa loja e estava o vendedor da loja de joelho lá, virado para o chão, e ele quieto, em silêncio, e eu pensei que ele estava procurando alguma coisa. Quando eu já ia me abaixar para ajudar ele a procurar, é que eu entendi que ele estava fazendo oração. Eu fiquei, nossa, que vexame aqui que eu ia dar, Às vezes aqui o pessoal, motorista de táxi, para o táxi, estende aquele tapetinho, e aí ele fica ajoelhado ali durante aqueles 5 minutos fazendo a prece. Aliás, só aqui em Nova York, que eu acho que no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, eu não consigo imaginar alguém fazendo isso, parando o carro para fazer essa prece ali, E larga o carro, deixa o carro aberto e tá tudo certo. Enfim, mas brincadeiras à parte, vamos lá, o Deus dos muçulmanos. Então ele coloca sobre essa questão da prece, do muçulmano. Aí o muçulmano tem a proibição da carne de porco, das aves, Repara, o Deus do muçulmano tem essas características. Você acredita nesse Deus do muçulmano ou não? Tem que estar virado para Meca ou não? Até que ponto
o mais importante é estar virado para Meca e não você ter a tua fé ou ter a tua atitude. Veja, eu não estou aqui querendo dizer quem está certo ou quem está errado. Eu estou levantando a ideia de que muitos acreditam neste Deus, outros não acreditam nesse Deus. Então ele é um ateu ao não acreditar no Deus dos muçulmanos. Para o muçulmano, eu sou um ateu, porque eu não acredito em nada disso. É esse o ponto que eu estou querendo trazer nesse estudo de hoje. Nós somos cristãos, acreditamos em Deus, mas ao mesmo tempo podemos ser ateus para outras crenças ou outras religiões. O Deus do hindu, por exemplo, Brahma, não é cerveja, não, é Brahma o nome do Deus. No hinduísmo existem milhares de deuses e deusas, mas os sábios afirmam que todos eles são apenas diferentes formas de um mesmo e único Deus. Dos vários deuses, 3 se destacam. Brahma, o Criador, tá? Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor. Então, eu aqui, Sérgio, eu não acredito no Deus dos hindus. Eu não consigo acreditar num Deus destruidor, que vá trabalhar a destruição. Tá dando para entender? Você acredita nesse? Coloca nos comentários. Você é ateu para qual tipo de Deus ou qual tipo de religião? E você tem a fé em Deus para qual crença ou religião? Essa é a questão interessante. Eu, por exemplo, eu acredito no Deus que consta no Espiritismo, no Livro dos Espíritos. E eu vou falar sobre isso já já. Vamos falar sobre mais um Deus, ou mais 2 aqui, que eu tenho para colocar para você, né? Por exemplo, tem vários aqui. O Deus do Antigo Testamento. Você consegue ver o Deus do Antigo Testamento? Jeová, né? Que está lá no Antigo Testamento. E você encontra tantas passagens absurdas ali, falando que você tem que matar, que você tem que fazer guerra, que você tem que destruir. É um Deus que fala que não se arrepende, mas aí ele se arrependeu de ter criado a humanidade e manda Noé construir uma barca que vai acabar com todo mundo e só quem estiver naquela barca é que vai ficar. Gente, eu não consigo acreditar nesse Deus, um Deus que fala que é bom, que é perfeito, que não comete erro e se arrepende toda hora. Com todo respeito, os judeus acreditam nesse Deus que está lá no Antigo Testamento, tá bom? Aliás, não sei nem se são judeus, quem puder me corrija aí, tá? Eu não sou tão teólogo assim, ok? Vocês querem ver um outro? O Deus lá dos muçulmanos, que falam, né, do islamismo. Eles colocam lá o quê? Que você, quando morre, né, quando teve o atentado do 11 de setembro nos Estados Unidos, que eles foram aqueles homens bomba, né? E eles foram felizes da vida. Por quê? Porque o Deus dele, da religião muçulmana, ele coloca que ele, morrendo dessa forma, será recebido no paraíso por 72 virgens. Está lá, 72 virgens, está escrito lá no livro sagrado dele, no Corão ali. É interessante isso. Versículos, Surata, Corão, Surata 56, versos 12 a 39. Nos jardins da delícia, uma multidão dos primeiros profetas e povos, né? Então ele fala isso. E um pouco dos derradeiros, dos seguidores de Maomé, estarão sobre leitos de tecido ricamente bordados, tecido bordado, não é tecido comum não, entendeu? Neles, reclinados frente a frente, e haverá húris, virgens, de belos grandes olhos, iguais a pérolas resguardadas em recompensa do que faziam. Tá lá, ué. Olha aí que interessante. E aí ele vai, você acredita nesse Deus? E aí vamos falar um negócio? E a mulher bomba? Por que não tem mulher bomba? Né? Porque de repente a mulher não vai ter o menor interesse em ir para o paraíso ter 72 virgens. Gente,
parece que eu não estou debochando, eu estou dizendo que eu não consigo acreditar nesse tipo de Deus. Tem uma outra coisa até interessante, tá? Que fala no livro também, ele coloca aqui, e se ele for para esse paraíso e ele for estéril, ou ele tiver impotência sexual? Pois é, até isso ele é colocado, ele coloca assim, ó, a cada vez que nós dormimos com uma Uri virgem, nós a encontramos virgem. Além disso, o pênis dos eleitos nunca amolece. A ereção é eterna. A sensação que você sente a cada vez que faz amor é muito deliciosa e de fora desse mundo. E se você tentar experimentar isso nesse mundo, você vai falhar. Então ele fala que é algo que não tem aqui na Terra. Cada escolhido muçulmano irá casar com 70 virgens, além das mulheres que ele casou na Terra. E elas terão, enfim, aí fala aqui um monte de coisa. Dá para imaginar isso? Você consegue acreditar nesse Deus? Eu não consigo. Eu sou, então, ateu diante do muçulmano. Agora, vamos buscar no que diz respeito ao Espiritismo. Livro dos Espíritos, pergunta número 1. Que é Deus? Ele não fala o que é, ele não fala quem é, ele fala que é Deus. Porque a gente, muitas vezes, trabalha a humanização de Deus, de imaginar Deus como um ser humano, como um velhinho de barbas brancas, aquela coisa toda. Então, Kardec nos coloca, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele nos coloca um Deus, inteligência suprema, nada além dele. Então, ó, ele já é totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento e desses todos lá. Por quê? Suprema, não erra, não tem erro, então ele não tem como se arrepender, ele não tem nada disso, não erra. Na própria Bíblia, no Antigo Testamento, que ele fala da Gênese, né? Logo nos primeiros capítulos, e Deus fez o mundo em 6 dias, e depois no 7º ele foi conferir e viu que era bom, né? Então o Deus que consta aqui no Espiritismo, ele jamais iria conferir. Porque se você vai conferir algo, é porque pode ser que não esteja legal, né? Então você pode não estar perfeito. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha aí que interessante. Um Deus que ele coloca causa primária de todas as coisas e que nos ensina no Espiritismo, aí diferente do católico e das religiões que não acreditam em reencarnação, a reencarnação ela é provada por A mais B. Né? Hoje ela é provada cientificamente. Quem quiser procura aí no meu canal do YouTube palestras que eu dou, provas científicas da reencarnação. Tá ok? Então, dentro disso, o que acontece? Aquela pergunta, Sérgio, Deus é bom, é justo, é imparcial, e a criança que nasceu doente é outra saudável? Uma que nasceu inteligente é outra ignorante, um que é rico e outro que é pobre? Lei de causa e efeito. Deus é bom e é justo, uma criança é do bem e outro cara é do mal? Que Deus é esse? Nada mais, nada menos somos do que a continuação daquilo que fomos em nosso passado. Então, uma criança que nasce doente, não foi Deus que botou ela doente. Aquele espírito já estava doente lá atrás. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, um fumante, e ele fuma, ele destrói o seu sistema pulmonar. O que acontece? Ele desencarna e seu corpo espiritual, ele também continua comprometido. E aí ele reencarna com o seu corpo espiritual ainda comprometido, adquirindo um novo corpo físico, daquele bebezinho que reencarna. E ele troca informações, o corpo físico daquele bebezinho com o corpo espiritual daquele espírito. E aí são aquelas doenças como bronquite, como asma, muitas vezes consequência do maltrato que ele fez. Então ele não nasceu doente porque Deus fez ele doente.
Foi pela lei de causa e efeito. Uma criança que nasce que ela é do bem, muito provavelmente ela já fazia o bem lá atrás, está tendo a oportunidade de continuar, uma nova chance. Aquele que é do mal, fazia o mal lá atrás. E por aí vai. Dentro, né, um rico é pobre, dentro das provas que ele precisou passar, às vezes ele foi rico numa outra vida e ele utilizou a riqueza ou o poder para fazer o mal, e ele pede para reencarnar numa pobreza, para ele poder aprender e dar novos valores. Esse Deus, gente, esse eu acredito. Você acredita nesse Deus que a gente vê no livro dos Espíritos e na doutrina espírita? Para mim, é o que mais faz sentido em relação a todas as outras religiões. Mas, por outro lado, existem ateus para o Deus que a gente estuda no Espiritismo. E qual é o problema? A grande mensagem aqui é que não importa qual é o Deus que você acredita, o que importa são as suas atitudes, independente de crença, independente de religião. Se você é uma pessoa que faz o bem, é católico e faz o bem, parabéns. Você é muçulmano e você faz o bem, parabéns. Você é evangélico e faz o bem, parabéns. Você é judeu e faz o bem, parabéns. E você é ateu e faz o bem, parabéns. Porque dentro do Deus que eu estudo, eu não consigo imaginar na hora do desencarne esse Deus chegando para você e falando: qual era a sua religião? Ah, você não era dessa religião, não? Então você... Eu não consigo imaginar um Deus que vai te perguntar qual era a tua religião. Mas eu consigo imaginar um Deus que vai te perguntar: o que você fez de bom no período que você estava encarnado? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você auxiliou? Quanta caridade você praticou? Esse, sim, eu acredito que é o que vai nos perguntar, né? Será que na hora do nosso desencarne seremos parabenizados por aquilo de bom que fizemos? Ou seremos consolados, né? Essa fez nada de bom, né? Que pena. Tudo bem, né? Vamos lá, vamos ter uma outra chance. Então, volto a dizer, é nesse Deus que eu acredito. Tá bom? Comenta aí o que você achou desse estudo. Acho que você nunca viu um estudo desse tipo, né? Enfim, sobre para qual Deus você é ateu e para qual Deus você tem fé. Tá certo? Então, todo domingo, Minutos de Espiritismo aqui no nosso canal e todo dia, vídeo novo por aqui também. Fique com Deus. Tchau, tchau!